Polêmica, a partir do dia 11 de dezembro, os paulistanos vão estar livres da máscara em ambientes externos. E a pergunta é, o que é que você acha disso? Antes de abrir o debate, vamos saber a opinião de um especialista ao vivo com a nossa repórter Thaisa Aureliano. Thaisa, ainda é boa tarde, né? É com você, Thaisa. Vamos fechar o link. Rota da Notícia, com Vinícius Henriques. Isso. Ainda boa tarde, Vinícius, a você e a todos que nos acompanham. Você já falou do especialista, é o Fernando Chagas, que é infectologista e está à frente aqui do Hospital Clementino Fraga, que está como referência, então, de casos de Covid aqui no estado. Muito obrigada pela sua participação. Fernando, mais uma vez a gente vindo aqui para falar desse assunto de Covid. Em São Paulo, o governador já quer que a partir do dia 11 de dezembro as máscaras sejam liberadas, né, da sua obrigatoriedade em locais abertos. E aqui no estado, pensando já no mês de dezembro, que tem algumas festas sendo planejadas de Natal, Réveillon, a gente já pode pensar nessa possibilidade também? Ou a nossa realidade é diferente da de São Paulo? Boa tarde Vinícius, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Seria um sonho, né? A gente poder, enfim, se livrar. A ideia da vacina é exatamente essa. A gente poder flexibilizar também o uso da máscara. Mas o que é que acontece? Semana passada foi evidenciado um estudo lá na Inglaterra, que era um estudo que analisavam outros estudos. Eles analisaram 30 estudos e que demonstraram, através dessa análise, que a máscara ela tem a capacidade de proteção de até 53%. Ela diminui as chances de transmissão de 53%. Nós estamos com 70% de casos de Covid-19, de Delta, variante Delta, né? Quando a gente analisa a Covid-19. Dos casos que nós temos de Covid-19 70%, mais 70% são dessa variante que é muito mais transmissível. Estamos com poucos casos? Sim. Estamos avançando na vacinação? Sim. Mas a gente tem muita gente ainda não vacinada. E o que é que está acontecendo na Europa agora, Vinícius? Uma pandemia dos não vacinados. Olha que coisa perigosa, né? Quando a gente fala que o país tem 30% de pessoas que ainda não foram vacinadas, né? A gente fala 60% de pessoas vacinadas. Significa 40%, não vacinadas. A gente está falando de milhões de pessoas expostas ao vírus. E talvez seja um momento da gente refletir. A gente quer que aconteça o que está acontecendo na Europa, ou que a gente quer que aconteça o que está acontecendo, por exemplo, na Rússia, com 1.200 mortes diárias. A gente precisa passar por isso, a gente precisa se livrar disso, fazer com que isso seja um passado. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ainda lembrar da importância do uso da máscara e avançar na vacinação. Acredito que ainda é cedo para a gente tirar a máscara. Quero acreditar que está próximo disso acontecer, mas para que isso aconteça, a gente precisa manter e a gente precisa avançar na vacina. A gente precisa principalmente conscientizar as pessoas que não tomaram a segunda dose e aquelas pessoas que ainda não foram nem da primeira dose ainda. Lá em São Paulo, o governo do estado criou metas que não foram batidas, né? Apesar da liberação das máscaras, como por exemplo o número de infectados, de mortes e também de ocupação de leitos. Essas variantes realmente servem como base para poder liberar então o uso desse EPI? A grande base que a gente utiliza, claro, é a cobertura vacinal. Né? O interessante seria uma cobertura vacinal de 80%, acima de 80% com as duas doses. Lá em São Paulo está chegando em 75%, está próximo, concordo. Mas lembrando, né, é um quantitativo de 15% não vacinado ainda. A gente está falando de uma população de pelo menos a capital, 10 milhões de pessoas no total. Você imagina, 1,5 milhão ainda sob risco. Isso é muita gente que corre o risco aí de pegar a doença e evoluir para uma forma grave. Né? Os outros podem ser utilizados, internações, mortes, ajudam. Né? Você vê lá em São Paulo, a meta seria abaixo de 50 mortes dia. Estão a uma média de 60, né? Bem menos do que a gente presenciou, infelizmente, alguns meses atrás. Mas são muitas mortes, são vidas preciosas que estão indo ainda por uma doença que a gente previne, usando máscara, a gente previne lavando as mãos, a gente previne com distanciamento físico, bastando estar 1,5 metro, 2 metros de distância um dos outros, né? Então prevenção é tudo e a gente precisa manter até que a última pessoa esteja realmente imunizada. Então mesmo que oficialmente um decreto desobrigue o uso da máscara, é interessante que toda a sociedade continue então usando o EPI? Olha, uma coisa positiva é porque deixou bem claro que seria desobrigar em ar livre,
Perfeito, está ventilando, mas qual o problema? Você imagina, desobriga em ar livre, você sai de casa sem a máscara porque não tem obrigatoriedade, só que você precisa entrar num ambiente fechado, cadê a máscara? Muitas vezes você não carregou. Você está entendendo o problema? Né? É muito mais amplo. Né? Então tem que primeiro trabalhar com a conscientização das pessoas enquanto a importância do uso da máscara. Segundo, avançar na cobertura vacinal, para enfim a gente poder tirar. Acredite, esse momento, eu acho que todos nós ficaremos emocionados, porque é o que a gente deseja, o que a gente espera que aconteça. Mas talvez tomar essa medida agora possa ser perigoso. Repetir o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu acho que todos aqui estão lembrados que também foi retirado em ambientes abertos. Infelizmente houve uma explosão de casos e eles precisaram voltar atrás. A gente espera que isso não aconteça. Mas avançar na cobertura vacinal é imprescindível para que isso não aconteça. E pelo menos até lá manter o uso, eu acho que é o mais sensato. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Então, Vinícius, os índices são fundamentais para retirar esse EPI, viu? Mas por enquanto é melhor seguindo com o uso da máscara. É com você. Ok, inclusive meu irmão, um abraço para ele, mas eu acho que em ambientes abertos você tem que portar a máscara. Aí eu concordo com ele. Mas em ambiente aberto, você já vacinado, eu vou para a terceira. Agora ele tem razão. O problema é que induz a pessoa a não sair com a máscara. Eu vou para um local aberto e de repente, eita, eu preciso ir no banco. Cadê a máscara? Aí eu concordo com ele. Mas você vê, os Estados Unidos, que é a terra da vacina, não é? Mudou de presidente lá que culpava o outro, não entra em política. Piorou agora. Quem está dizendo lá é os jornais de lá, né? Porque o povo lá não quer se vacinar. Esse é o problema. A Rússia, terra da Sputnik, que era a que eu queria tomar. Eu tomei qualquer um que veio. Quem veio, vai, foi e vai, né? É um problema. E ele chegou!